boa tarde a todos, né? Sou o Lucas Rodrigues Marangão, eu sou mestrando em integração da América Latina pelo PROLAN da USP, né? O meu orientador é o professor Lincoln Seco, e o tema da minha apresentação hoje é os efeitos da Revolução Bolivariana sobre a economia de defesa venezuelana, né? Um setor dependente. Então, os meus objetos de estudos vão ser a Companhia Anônima Venezuelana de Indústrias Militares, a CAVIM, e as transferências de armamentos para a Venezuela entre 1993 a 2016. O recorte temporal que eu escolhi se deve ao fato de que 1993 marca a dissolução da União Soviética e 2016 é o último ano pré-ascensão de Donald Trump, né, que são fatores que, pelo meu estudo, eu cheguei à conclusão que condicionavam as decisões das elites políticas venezuelanas. O objetivo do estudo é compreender as alterações que a Revolução Bolivariana engendrou na economia de defesa venezuelana, buscando analisar as mudanças realizadas a partir do marco temporal que foi selecionado. O objetivo que vai nortear a minha análise, né, desses objetos é compreender se a Revolução Bolivariana fortaleceu ou enfraqueceu a dependência da economia de defesa venezuelana no período estudado. Antes disso, eu trago para vocês a questão de que existe um problema no acesso às fontes militares para estudar a economia de defesa, porque os dados militares, de forma geral, eles são de um acesso um pouco mais difícil, né, pela própria natureza do assunto, já que não é de se esperar que qualquer Estado ele disponibilize os gastos militares, a forma como os gastos militares dele estão sendo direcionados, justamente porque, enfim, a tarefa militar ela exige algum nível de secretismo. Pela questão de garantir, né, que um outro Estado não saiba, né, como está sendo gasto o dinheiro daquele Estado. Outra razão para que esses dados sejam opacos, né, se deve ao fato de que existe uma natureza política no que diz respeito à distribuição de gastos, e isso pode gerar pressão de alguns setores sociais com relação à forma com que os recursos eles são direcionados para os gastos militares. Mas antes, é importante conceitual que a gente está debatendo quando a gente fala de economia de defesa, né? Quando a gente fala de economia de defesa, eu me refiro ao estudo dos elementos que envolvem a produção ou circulação de materiais voltados para garantir por parte dos Estados a manutenção do seu monopólio legítimo da violência e da sua soberania, ou então os insumos necessários para a produção desses materiais. A economia de defesa ela é considerada uma área da economia, né, recente, que estuda a produção de um bem específico, né, a defesa, que é caracterizado por alguns autores como um bem público não exclusivo e não rival. Para atingir essa compreensão, a economia de defesa ela mobiliza conhecimentos que são interdisciplinares, não se restringe à ciência econômica tradicional, como, por exemplo, a geopolítica e a ciência política. E o que eu entendo, né, por dependência econômica, né? Uma definição sintética que a gente pode dar de dependência econômica é aquela em que parte do mais-valor produzido por determinada economia não é apropriada domesticamente por essa própria economia, mas por economias centrais. Dessa forma, né, a dinâmica de acumulação de capital das economias centrais é auxiliada pelo funcionamento da economia dependente, né, e não, portanto, a apropriação de mais-valor não fica residente, não permanece na economia doméstica. Também vou analisar o quão diversificada é a economia de defesa venezuelana quanto aos seus parceiros, e o problema que se coloca, né, em relação à economia de defesa venezuelana, em relação à produção da defesa venezuelana, é o quanto a produção da defesa na Venezuela compõe o processo de acumulação de capital de setores econômicos venezuelanos e quanto contribui para o processo de acumulação de economias estrangeiras. Bom, qual é o contexto maior que se insere a nova política de defesa que foi praticada pela Revolução Bolivariana? Então, a Revolução Bolivariana não começa com a ascensão do Chávez ao poder, né? Ela se insere num processo maior, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas ela se insere inicialmente, né,
no contexto de ruptura, de enfraquecimento do Pacto de Ponto Firme. Né? O Pacto de Ponto Firme era um acordo entre as elites venezuelanas, nas quais, foi desde 1958, nas quais você tinha um revezamento de poder, um grande pacto entre grupos de centro-esquerda, representado pela Ação Democrática Radical, por grupos de centro e por grupos de centro-direita, representados pela democracia cristã dentro do país. Esse pacto ele começa a se esgarçar, né, e se enfraquecer a partir do começo da década de 90, né, e esses esgarçamentos chegam a um ponto de culminação, que é a eleição do Hugo Chávez em 1999. A partir da ascensão do Hugo Chávez, a gente percebe que ocorre, né, uma tentativa de reorganização da política petrolífera venezuelana, que você vai começar a ter uma tentativa de maior controle por parte da política petrolífera por parte do Estado venezuelano, de forma a redistribuir a renda dentro da Venezuela, o que gera um enfrentamento com os Estados Unidos e com setores da elite venezuelana. Né? A gente tem em mente também que nesse contexto a Venezuela ela vai começar a tentar se projetar como potência dentro do contexto da América Latina. O exemplo mais claro disso foi a alternativa bolivariana para as Américas, a ALBA, que o Chávez propôs, e essa nova política de defesa venezuelana se insere também no contexto do boom do preço do petróleo, né, em razão da invasão do Iraque. Bom, agora voltando especificamente para as transferências de armamentos, né, a principal fonte que eu encontrei para estudar as transferências de armamentos foi o Stockholm International Peace Research Institute, o CIP, qual coletou dados a partir de fontes oficiais relacionadas à Venezuela, bem como fontes indiretamente relacionadas. É importante ter em mente que o CIPRE ele utiliza uma unidade de medida própria, que é o Trend Indicator Value, que eu tive, e o TIV ele não tem uma conversão monetária por si só, né? É uma unidade de medida que não é possível você converter para qualquer moeda, né? Então é problemático a gente utilizar o TIV como um parâmetro de comparação com o orçamento voltado para a defesa venezuelana. No que diz respeito ao nosso problema, né, que é estudar como a Venezuela se relacionou com relação às transferências de armamentos, né? Isso gera um problema, porque isso é um tanto problemático comparar o orçamento, né, venezuelano, que é medido em bolívares fortes, né, com o TIV, porque, enfim, você não tem uma paridade absoluta ali, né? Mas, de qualquer forma, o TIV ele permite que a gente estude tendências, né? E a gente consiga, a partir daí, tirar algumas inferências. Né? De modo geral, então, a gente vê que as transferências de armamentos, né, dos dados que o CIPRI fornece, foram bem relevantes no período entre 1993 e 1998. O total em TIV durante o período foi de 124, de um total de 573 TIV no intervalo selecionado para pesquisa, né, que é 1993 a 2016, ou seja, o período para ascensão do Hugo Chávez, ele corresponde a só 2% das transferências registradas durante o período estudado. Já eram predominantes nessas transferências as oriundas da Rússia. Agora eu vou só mostrar aqui a planilha, para que vocês possam visualizar. Então, aqui de 1993 a 1998, a gente percebe que as transferências foram bem baixas, né? E é possível perceber aqui já um certo predomínio russo. Essa situação vai começar a mudar levemente a partir da ascensão do Hugo Chávez, né? A partir de 1999 até 2005, né, as transferências de armamentos elas começam a se intensificar e vão totalizar 390 TIV, cerca de 7% das transferências no período estudado. Os países predominantes nesse momento foram a Holanda e a França, com respectivamente 80 TIV, cerca de 20% da quantidade de transferência de armamentos nesse período, e 68, que corresponde a 7% das transferências, por parte da França.
Aqui mostro de novo para vocês a tabela. Então, de 1999 até 2005, predomínio holandês. Em segundo lugar, a França. Porém, a partir de 2006, o ritmo de transferência de armamentos atingiu um patamar que até então nunca tinha acontecido na Venezuela após a Guerra Fria. E só de título de curiosidade, entre 2006 e 2007, as transferências de armamentos passam de 1.100 TIV, superando com folga os dois períodos anteriores. Entre 2006 e 2016, o volume de transferências de armamentos chega a 5.217 TIV, ou seja, mais de 90% do valor em TIV, né, de transferências foi durante esse período de 10 anos. Título de comparação, o período anterior foi de 12 anos. Então a gente percebe que durante esse intervalo aqui de 2006 a 2016 a gente tem uma transferência de armamentos brutal para a Venezuela. Nesse período, indiscutivelmente, né, começa aqui em 2006, o principal país que se transferiu armamentos para a Venezuela foi a Rússia. Né? Cerca de praticamente 70% das transferências em Chile foi oriunda da Rússia. Então, como eu comentei, né, durante esse período da Revolução Bolivariana, é visível a preponderância russa no fornecimento de armamentos para a Venezuela, correspondendo a quase 70% desse fluxo. Nesse sentido, é possível dizer que a Revolução Bolivariana aprofundou uma tendência que já existia no momento da década de 90, né, quando seu principal parceiro para a transferência de armamentos, que já existia entre 1993 e 1998. É importante também a gente apontar que, como eu já disse, né, não era o único parceiro, né, alguns outros parceiros nesse período foram Espanha, China e Holanda, e que também a Venezuela não se furtou de estabelecer contatos com empresas de alguns países geopoliticamente mais próximos dos Estados Unidos, como Israel e a Ucrânia. De qualquer forma, o aumento, né, das transferências da Rússia para a Venezuela é muito grande. Desse modo, em que pese não ser possível asseverar precisamente o quanto a economia de defesa venezuelana fez parte do processo de acumulação de capital do complexo bélico russo durante a experiência bolivariana, em razão da falta de dados, né, quanto aos valores monetários, é indiscutível que é o mesmo auxiliou o desenvolvimento do capital russo investido na economia de defesa. Alguns exemplos disso, né, são, por exemplo, o fato de que o presidente Maduro recentemente teve que se reunir para renegociar a dívida soberana da Venezuela com a Rússia. E dessa reunião fez parte uma renegociação com relação à compra de caças Su-30 MK2, que aconteceram entre 2006 e 2005, e que teriam totalizado mais de 10 bilhões de dólares. Outro objeto de estudos, né, a Cavim, ela foi fundada em 1975, muito antes da ascensão do Hugo Chávez, mas que a partir da Revolução Bolivariana ela vai começar a receber um influxo um pouco mais forte, né, no que diz respeito à tentativa de produção de armamentos voltados para as Forças Armadas venezuelanas e para as empresas. Né? A Cavim, é a principal empresa de economia de defesa venezuelana. Apesar da centralidade da Cavim, foi difícil encontrar dados concretos, né, dentro do orçamento venezuelano com relação ao quanto do orçamento voltado para a defesa era destinado para a Cavim. Isso apesar de algumas empresas, principalmente as voltadas para a Marinha, né, nas ligadas às atividades marítimas, terem ali os gastos discriminados. Né? Em algumas fontes que eu encontrei, a Cavim ela aparece como recebendo cerca de 3% dos recursos, em alguns outros casos ela chega a receber mais de 20%. Então os dados são bem desencontrados. Né? Seja como for, né, a gente pode dizer que a Cavim não se notabilizou pelo desenvolvimento de modelos próprios de armamentos e materiais bélicos na Venezuela. Foram desenvolvidos alguns modelos de armamentos leves, estão citados alguns aí para vocês, por favor, e um VANT, né, o Arpia, que é utilizado no reconhecimento de terreno. O principal fuzil do exército venezuelano, ele é alimentado pela Cavim, que produz a munição dele, embora seja discutível se a Cavim já é capaz de produzir por si próprio o armamento.
Além disso, a cabine não é capaz ainda de produzir materiais bélicos como peças de artilharia ou blindados. Nesse sentido, a cabine ela exemplifica as debilidades que ainda existem na economia de defesa venezuelana, que se encontra em situação dependente em relação à economia russa. O caso mais claro disso é o caso do principal fuzil, que é o AK-103. Né? As importações que foram oriundas da Rússia desse fuzil chegam a cerca de 100 mil unidades, e nas declarações mais positivas por parte dos próprios dignatários venezuelanos, a produção da cabine não chega a 3 mil unidades. Então é evidente que para o seu próprio armamento de principal fuzil, na Venezuela continua, ela depende muito mais da economia russa do que da própria cabine. Então, pelo mesmo que tange, né, o setor de defesa, a gente, a conclusão que eu chego é que a economia venezuelana segue com fortes traços de dependência e que ela se mostra incapaz de produzir o bem defesa sem depender do esforço econômico russo, auxiliando, portanto, o acúmulo de capital nesse setor da economia russa. A Venezuela, nesse sentido, durante o período estudado, foi o quinto principal receptor das transferências de armamentos russos, acentuando uma parceria que já se encontrava em desenvolvimento antes da ascensão de Hugo Chávez, portanto, acentuando características da economia de defesa venezuelana pré-revolução bolivariana. A Cavinha é um exemplo disso, e ela indica ter contribuído menos para a produção da defesa venezuelana do que a própria economia russa. Exemplo disso é o papel pouco relevante na produção do principal fuzil empregado pelo exército venezuelano em relação às importações da Rússia. Aqui vão as referências bibliográficas, e é isso.